aula de matemática, ensino médio, estagiário, Edivaldo Cardoso de Araújo. O tema da aula de hoje é outra forma de construir gráficos de uma função modular. Outra forma de construir gráficos, seja G é a função que possui o seguinte gráfico. Esta linha curva em azul é o gráfico da função G. Para construir o gráfico da função f de x igual ao módulo de g de x, podemos representar f de x da seguinte forma: f de x igual ao módulo de g de x é equivalente a f de x igual a g de x se g de x for positivo ou zero, ou seja, maior ou igual a zero, positiva ou nula, maior ou igual a zero, menos g de x se a função g de x for menor que zero, ou seja, negativo. Negativo quando está abaixo do eixo x e quando está acima do eixo x é positivo. Da equivalência apresentada, concluímos que quando a função g de x for maior que zero, maior ou igual a zero, ou seja, positiva ou nula, o gráfico de módulo de g de x é o próprio gráfico de g de x. Quando g de x for menor que zero, ou seja, negativa, o gráfico de módulo de g de x é o gráfico de menos g de x, que é o simétrico ao gráfico de g de x em relação ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo das abscissas, que ou seja, o eixo x. Assim, conservando os pontos de ordenadas não negativas do gráfico da função g e transformando os pontos de ordenadas negativas em seus simétricos em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo x, obtemos o gráfico da função f. Veja, aqui quando o g de x é positivo, permanece o mesmo gráfico. Quando a g de x é negativa, transformamos a parte negativa em seu simétrico. O simétrico é o oposto, ou seja, se aqui fosse, por exemplo, menos 3, o gráfico subiria lá para o ponto 3, ou seja, é o simétrico, a parte negativa fica positiva e a parte positiva continua. Então, esta curva em azul é o gráfico da função g de f de x, que no caso é o módulo de g de x, o gráfico da função f. Construir o gráfico e determinar o domínio e o conjunto imagem da função f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 9. Resolução. Inicialmente, construímos o gráfico da função g de x igual a x ao quadrado menos 9. Inicialmente, calculamos as raízes, pegamos a função, igualamos a zero. O 9 menos 9, 4 por segundo membro positivo, 9. X ao quadrado igual a 9, logo o quadrado está em raiz quadrada. Então, x igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, x igual a mais ou menos 3. Então, as raízes são menos 3 e 3. E este menos 9 é o valor c. O c da função é onde o gráfico corta o eixo y. Neste caso aqui é o menos 9. Que é a mesma coisa do y do vértice, que é menos b sobre 2a. O b, como aqui não tem o termo que acompanha o x, o b é nulo, é zero. Então, menos o b é zero, dividido por duas vezes o a nesse caso aqui é 1, é o número que acompanha o x ao quadrado, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, menos 0 dividido por 2 é 0. E o y do vértice basta substituir o 0 na função aqui, ó, para encontrar o y do vértice, que é o f do x do vértice, ou seja, o f de 0, que é igual ao y do vértice. Pega o valor x e substitui a função, que no caso é o 0. 0 quadrado é 0, menos 9, então 0 menos 9, menos 9. Então o y do vértice é o menos 9, que está aqui, ó, que é o ponto 0 para x e o menos 9 no y, que é a mesma coisa do c, que é o menos 9, que é onde corta o eixo y. Então este gráfico é o gráfico da função g de x. Em seguida, no gráfico de g, conservamos os pontos de ordenadas não negativas, ou seja, as ordenadas, a parte positiva conservamos, a parte positiva, né, que é não negativa, e transformamos os de ordenadas negativas, que é a parte negativa do gráfico, em seus simétricos em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo x.
obtendo assim o gráfico de f, que é o gráfico de f de x igual ao módulo de x quadrado menos 9. Veja que a parte negativa, o simétrico de menos 9, que está aqui, o simétrico de menos 9 é 9. Logo, o gráfico está passando no menos 9, ele vai passar lá no 9, que é o simétrico. Logo, esta curva aqui é o gráfico da função f. O domínio e o conjunto imagem de f são, respectivamente, o domínio é o conjunto dos números reais, é todo o eixo x, e a imagem da função f é todo a parte positiva, ou seja, os reais positivos, que é de 0 para mais infinito, os reais positivos. Construa o gráfico de cada uma das funções e determine seu domínio e o conjunto imagem. Letra A, y igual ao módulo de 2x menos 5, e a letra B, f de x igual ao módulo de x quadrado menos 4x. Inicialmente calculamos aqui da letra A. Na letra A, realizamos aqui uma tabela, damos os valores 0 e 3 para x, substituindo aqui por 0 na função, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 5, menos 5. Substituindo por 3, 2 vezes 3 são 6, 6 menos 5 é 1. Então temos esses dois pontos. Calculamos agora a raiz da função, 2x menos 5 igualamos a 0, 2x, o menos 5 passa para o segundo membro e fica 2x igual a 5. O 2 está multiplicando, desce dividindo, então x igual a 5 sobre 2. X igual a 5 sobre 2 é a raiz da função g de x. Aqui é o gráfico. Veja que o ponto 0 para x menos 5, ou seja, o c, nesse caso aqui, nesse caso aqui é o menos 5, é o b, porque aqui a função é afim, a função do primeiro grau. Aqui é o 2, é o a, e o menos 5 é o b. Então, a função afim, ela corta o eixo y no valor menos b, no valor b, no caso, que é o menos 5. Veja que é o ponto 0 e menos 5, esse ponto. E o ponto 3 e 1, 3 para x e 1 no y. Aqui, esse ponto. 3 e 1. Não, 3 e 1 é aqui em cima. É porque ficou cortado. 3 aqui e 1 está aqui em cima. Ou seja, essa linha azul é o gráfico da função g de x igual a 2x menos 5. O gráfico dessa função f de x igual ao módulo de g de x, que é y igual ao módulo de 2x menos 5, basta a parte negativa pegar a parte positiva continua. Essa parte positiva já faz parte do gráfico da função f de y, f de x no caso, que é a função y, que é essa função. E a parte negativa, pegamos o simétrico. O simétrico de menos 5 é 5, veja. Simétrico troca o sinal. Simétrico de menos 5 é 5, vai lá para o 5. Então, como o gráfico está passando no 5, aqui na parte negativa, o simétrico, pegamos o simétrico, que é o simétrico de menos 5 é 5. Logo, vai ser daqui passando lá no 5. Logo, essa linha em azul aqui, esse gráfico aqui é o gráfico da função y igual a 2x, módulo de 2x menos 5. Este gráfico é o gráfico dessa função. A letra B aqui, veja que na letra B f de x igual a módulo de x quadrado menos 4x. Inicialmente calculamos a raiz dessa função, que eu estou chamando de g de x, que é essa parte que está dentro do módulo, x ao quadrado menos 4x. Então, igualamos a 0, colocamos o x em evidência. Então, se distribuirmos aqui o x, x vezes x quadrado, e x vezes menos 4x. Colocar o x em evidência, galera, é pegar o x e dividir por x quadrado dividido por x, x ao quadrado, divisão de potência de mesma base, repetimos a base x, subtraindo expoente, 2 menos 1, 1. Então fica x elevado a 1, que é a mesma coisa que x.
E menos 4x dividido por x fica menos 4, porque x dividido por x é 1. Aí se distribuirmos aqui, a propriedade distributiva tem multiplicação, t vezes x é x quadrado, e x vezes menos 4, menos 4x. Então esse produto só é igual a zero se pelo menos um fator for zero. X é igual a zero ou x menos 4 é igual a zero. Então x é igual a zero e x menos 4 é igual a zero, o menos 4 passa para o segundo membro positivo, logo x é igual a 4. Então as raízes são 0 e 4. Calculamos aqui o vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a. Veja que o a é 1, o b é menos 4, então menos o menos b, que é menos o b, que nesse caso o b é menos 4, menos 4, menos por menos dá mais, 4 positivo, 2 vezes o a aqui é 1, 2 vezes 1 dá 2, 4 dividido por 2 é 2. E o y do vértice, calculamos aqui inicialmente o delta, que é b ao quadrado, veja, não, o y do vértice, nesse caso aqui, eu estou calculando a imagem do x do vértice, que é o f de 2. E 2 ao quadrado, que é substituir da função por 2. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 2, menos 4 vezes 2 dá menos 8. 4 menos o 8 dá menos 4. Conserva o sinal do maior e subtrai. O sinal do maior é negativo. 8 menos 4, 4. Então fica menos 4. O y no vértice, galera, também pode ser calculado como menos delta sobre 4a, que é a formulazinha. Veja, o gráfico da função g de x é esta parábola passando no ponto na raiz 0 e na raiz 4, como já calculado, e o vértice da parábola é o ponto 2 e menos 4. Veja que é o ponto 2 no x e menos 4 aqui no y, menos 4 no y. Vem aqui o vértice. Agora o gráfico da função f de x igual ao módulo de x quadrado menos 4, essa parte que está negativa, a parte positiva continua sendo, fazendo parte do gráfico. E a parte negativa pegamos o simétrico. O simétrico de menos 4 é 4. Logo, esse ponto 2 e 4, 2 e menos 4, vai virar o ponto 2 e 4 positivo. Esse gráfico que está para baixo, ele vai ficar assim, para cima. Veja. A função f de x igual ao módulo da g de x, que é igual a f de x, que é igual ao módulo de x quadrado menos 4. Veja aqui, viu? A parte do gráfico que está negativa pegamos o simétrico, ou seja, o oposto. O oposto daqui do menos 4 vai ser o ponto 2 e 4. O gráfico vai passar nesse sentido. Logo, este gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, módulo de x ao quadrado menos 4x.